Desde pequenos, somos ensinados que a aprovação dos outros é um sinal de que estamos no caminho certo. Se tiramos boas notas, ouvimos um elogio. Se seguimos as regras, recebemos um sorriso de aprovação. Isso molda um padrão invisível. Buscamos aceitação como se fosse um prêmio. Mas e quando essa busca se torna um peso? Quando deixamos de agir por nós mesmos e começamos a viver para corresponder às expectativas alheias? Os pais, os professores e até os amigos contribuem para esse condicionamento. Não de forma proposital, mas porque também foram moldados assim. Não faça isso, fica feio. Seja educado, senão vão falar mal. Com o tempo, esse medo do julgamento se infiltra em cada decisão. Será que escolhemos nossa profissão porque amamos ou porque era a opção mais elogiada? A pressão invisível das expectativas nos faz duvidar de quem realmente somos. Muitas vezes, alguém que poderia ser um grande artista se prende a um emprego, estável apenas para evitar críticas. E o pior, quanto mais tentamos agradar, mais a identidade pessoal se dissolve. Já parou para pensar quantas de suas escolhas foram feitas por desejo genuíno e não por medo da desaprovação? Sigmund Freud explicaria esse fenômeno através do superego, aquela voz interna, que nos julga e nos empurra a seguir padrões impostos. O superego nasce da sociedade e age como um juiz severo dentro da nossa mente. É ele que nos impede de correr riscos, de sair da linha, de questionar o que nos foi ensinado. E sem perceber, passamos a obedecê-lo como se fosse a única verdade. Isso explica por que tantas pessoas sofrem com a ansiedade de serem aceitas. O medo de errar, de decepcionar, de não corresponder às expectativas alheias não vem do nada. É um reflexo dessa estrutura mental imposta desde cedo. Quer um exemplo? Já viu alguém ensaiar 1000 vezes uma resposta antes de enviar uma mensagem com medo da reação do outro? Isso é o superego agindo. Mas será que essa busca incessante pela aprovação é mesmo necessária? Será que estamos fadados a viver presos a um padrão que não escolhemos? Se pararmos para refletir, perceberemos que essa necessidade de validação não vem de hoje, e há algo ainda mais profundo por trás disso. Freud nos mostrou que nossa mente consciente é apenas a ponta do iceberg. Abaixo dela, há um universo oculto, o inconsciente. É ali que memórias reprimidas, traumas e desejos não resolvidos ficam escondidos, moldando nossas ações sem que percebamos. Quando alguém reage de forma exagerada a uma crítica ou evita certas situações sem motivo aparente, na verdade, é o inconsciente puxando as cordas nos bastidores. Muitos dos nossos comportamentos automáticos são guiados por esse conteúdo invisível. Já notou como algumas pessoas sempre se sabotam quando estão prestes a conquistar algo grande? Ou como certos medos parecem irracionais, mas dominam completamente nossas decisões? Isso acontece porque o inconsciente registra experiências do passado e cria padrões para nos proteger, ainda que essa proteção, na verdade, nos aprisione. O medo do julgamento, por exemplo, nasce desse conflito interno. De um lado, temos o id, que deseja liberdade, prazer e autenticidade. Do outro, o superego, que exige conformidade e aceitação social. No meio dessa guerra está o ego, tentando equilibrar as forças. Quando o superego vence, nos tornamos reféns da necessidade de aprovação. Quando o id se impõe, corremos riscos sem pensar nas consequências. O problema é que essa batalha ela acontece sem que tenhamos consciência dela. E assim, reprimimos opiniões, desejos e até sonhos para evitar críticas. Pense em quantas vezes você quis falar algo, mas segurou a língua com medo de ser julgado. Ou quantas vezes teve uma ideia incrível, mas não compartilhou, receando o que os outros iriam pensar. Esses pequenos silêncios diários são reflexos do inconsciente dominado pelo medo da rejeição. Mas será que precisamos viver assim? O que aconteceria se aprendêssemos a negociar melhor com nosso próprio inconsciente? A verdade é que podemos reprogramar essa estrutura interna para agir com mais liberdade. Mas para isso, primeiro precisamos entender um outro fator que nos mantém presos: a ilusão do controle.
A mente humana tem uma necessidade quase obsessiva de controle. Queremos prever tudo, evitar surpresas e manter a vida dentro de um roteiro seguro. O problema é que essa busca gera ansiedade, porque a realidade nunca obedece aos nossos planos. Tentamos prever como os outros vão reagir, calcular cada passo para evitar falhas e nos frustramos quando algo sai do esperado. Mas será que realmente temos esse controle ou é só uma ilusão? Freud explicaria esse fenômeno através dos mecanismos de defesa, estratégias inconscientes que usamos para evitar o desconforto da incerteza. A racionalização, por exemplo, nos faz criar justificativas para nossos medos. Eu não vou tentar esse novo projeto porque não é o momento certo, mas, na verdade, é o medo do fracasso falando. A negação nos impede de encarar a verdade. Insistimos em relacionamentos ruins, empregos sufocantes ou hábitos prejudiciais, porque admitir o erro seria doloroso. Quanto mais tentamos controlar tudo, mais nos frustramos. Pense em alguém que tem medo de críticas e, por isso, revisa 1000 vezes um e-mail antes de enviá-lo. Essa pessoa pode achar que está se prevenindo de julgamentos, mas, na prática, está se aprisionando em um ciclo de insegurança. Em vez de controlar a situação, ela está sendo controlada pelo medo da imperfeição. Isso acontece o tempo todo, em diversas áreas da vida, e não é apenas no trabalho ou nos relacionamentos. A própria busca pela estabilidade financeira, muitas vezes, nasce dessa necessidade de controle. Algumas pessoas têm tanto medo de perder dinheiro que evitam qualquer investimento, mesmo sabendo que guardar tudo na poupança não é a melhor opção. Outras querem prever cada detalhe antes de abrir um negócio e acabam nunca saindo do papel. O problema não está na prudência, mas na paralisia que o medo do imprevisível causa. Quando entendemos que o controle absoluto não existe, surge um grande alívio. Aceitar que erros, críticas e falhas fazem parte do caminho nos torna mais livres. E é aqui que a chave vira. Em vez de tentar evitar tudo que pode dar errado, podemos focar em construir confiança para lidar com qualquer cenário. Mas a questão é, por que temos tanto medo de errar? Uma das respostas está no que a sociedade nos ensinou sobre sucesso e autoestima. Desde cedo, somos bombardeados por mensagens que nos dizem que não somos bons o suficiente. A mídia, a publicidade e até a cultura ao nosso redor reforçam a ideia de que sempre falta algo. Um corpo mais bonito, um carro melhor, uma carreira mais impressionante. Essa constante insatisfação não é coincidência, é um modelo de negócio. Afinal, quem se sente completo não precisa comprar soluções externas para preencher seus vazios internos. Freud explicaria isso pelo princípio do prazer. Buscamos alívio imediato para desconfortos emocionais. Sentimos que falta algo, e em vez de investigarmos a raiz desse sentimento, buscamos gratificação instantânea. É por isso que tantas pessoas compram roupas que nunca usam, seguem dietas milagrosas ou lotam a agenda de compromissos para parecerem mais produtivas. O mercado sabe explorar nossa insegurança como ninguém. E não é só no consumo material. A busca por validação nas redes sociais também segue essa lógica. Cada curtida, cada comentário positivo ativa o sistema de recompensa do cérebro, nos dando pequenas doses de dopamina. Mas assim como um vício, o efeito passa rápido e logo precisamos de mais. Já notou como algumas pessoas ficam obcecadas por reconhecimento online? Mesmo que isso signifique mostrar uma vida que não condiz com a realidade, essa dinâmica afeta diretamente a autoestima. Em vez de desenvolvermos segurança interna, nos tornamos dependentes de fatores externos para sentir que temos valor. Isso explica por que tantas pessoas vivem se comparando e sentindo que nunca são boas o bastante. Quanto mais olhamos para fora em busca de aprovação, mais nos afastamos da nossa verdadeira identidade. Mas será que existe um caminho para se libertar desse ciclo? A resposta não está em rejeitar tudo, mas sim em aprender a equilibrar nossos desejos internos com as pressões externas. Quando conseguimos fortalecer nossa autenticidade, paramos de ser manipulados por essa indústria da insegurança. E o primeiro passo para isso
é entender como encontrar essa estabilidade dentro de nós mesmos. Libertar-se da necessidade de aprovação não significa se tornar indiferente, mas sim encontrar um equilíbrio. O ego, segundo Freud, tem a função de mediar os impulsos do id e as regras do superego. Quando está fortalecido, conseguimos tomar decisões baseadas em nossos próprios valores e não no que os outros esperam. Mas quando ele é frágil, nos tornamos reféns da opinião alheia, sempre buscando agradar e evitando qualquer tipo de rejeição. A verdade é que nunca será possível agradar a todos, e ainda assim, muitos vivem tentando, ajustando sua personalidade para se encaixar em diferentes ambientes. O problema é que esse esforço constante desgasta e, no final, nos faz sentir vazios. Imagine alguém que esconde seus gostos, muda de opinião facilmente, ou até evita falar o que pensa por medo de contrariar os outros. Quanto mais fazemos isso, mais nos distanciamos de quem realmente somos. Uma das formas de fortalecer a autenticidade é praticar pequenas doses de exposição ao desconforto, se expressar sem medo, mesmo que seja em algo simples, como dar uma opinião sincera ou vestir o que realmente gosta. Pessoas seguras não têm necessidade de se justificar o tempo todo. Elas aprendem a lidar com críticas e sabem que a opinião dos outros não define seu valor. Quanto mais treinamos essa postura, mais natural ela se torna. Outro ponto essencial é reavaliar nossos valores. Muitas vezes, acreditamos que queremos algo, mas na verdade, esse desejo foi implantado pela sociedade. Será que você realmente precisa daquele status social ou daquela validação externa para se sentir bem? Reflita sobre o que realmente faz sentido para você, sem as influências externas. A autenticidade começa quando paramos de viver pelos padrões dos outros e começamos a construir nossa própria identidade. Desenvolver essa mentalidade não significa ignorar completamente as opiniões alheias, mas sim dar a elas o peso correto. É saber ouvir, filtrar e seguir apenas aquilo que ressoa com sua verdade. Esse é o primeiro passo para viver uma vida com mais liberdade e leveza. Mas afinal, o que acontece quando conseguimos nos desapegar dessa necessidade de aprovação? A resposta está em algo poderoso: a verdadeira liberdade de ser quem você é. Chega um momento em que percebemos que viver preso à opinião dos outros é uma prisão invisível. Gastamos anos tentando agradar, buscando aprovação e evitando rejeições, mas no final, nada disso nos traz a verdadeira paz. A verdadeira liberdade acontece quando aceitamos que não precisamos nos moldar para caber em padrões que nem fazem sentido para nós. E, curiosamente, quanto mais autêntico alguém é, mais respeito e admiração genuína recebe. Se desprender dessas amarras não significa se tornar arrogante ou rebelde, mas sim viver de acordo com a própria essência. Pense em alguém que você admira. Essa pessoa provavelmente não está tentando desesperadamente ser aceita, mas sim sendo fiel a si mesma. A autenticidade tem um magnetismo natural. Quando paramos de buscar validação externa, nossa energia muda e passamos a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com quem realmente somos. Mas essa mudança exige prática. Não é um botão que se aperta da noite para o dia. O desafio é se observar no dia a dia e questionar: estou fazendo isso porque quero ou porque espero aprovação? Pequenos atos de autenticidade vão fortalecendo essa mentalidade. Dizer não sem culpa, expor ideias sem medo, tomar decisões sem precisar de um consenso externo, tudo isso constrói uma autoconfiança sólida e libertadora. E a pergunta que fica é: você está vivendo para ser aceito ou para ser feliz? O tempo passa rápido demais para ser desperdiçado, tentando corresponder a expectativas que não são suas. Se existe algo que Freud nos ensina, é que conhecer a si mesmo é o caminho para uma vida plena. E a boa notícia: isso está ao seu alcance. Basta dar o primeiro passo e começar a mudar sua forma de enxergar a si mesmo. Agora, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar se moldando para agradar os outros, ou pode decidir, de uma vez por todas, viver a vida sob seus próprios termos.
E se quer continuar aprendendo sobre como desenvolver uma mente mais forte e confiante, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar tudo o que precisa para construir uma versão mais autêntica e livre de si mesmo.